Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Rebelde, do Bernard Cornwell. Eu acabei de ler esse livro, então quero aproveitar que as ideias estão muito fresquinhas para vir aqui gravar esse vídeo meio torto, mas o Bernard Cornwell ele é meu autor atual, contemporâneo. Ele é um dos meus autores favoritos, assim, mas ele é o contemporâneo que eu mais leio. Eu leio bastante também o cara do colecionador de ossos, que eu tô procurando um livro dele aqui, que eu sempre esqueço o nome dele, né? Hum, Bom, enfim, ele é um dos meus autores favoritos, assim. Diferente das Crônicas de Arthur, que já tem até uma resenha aqui no canal, e dos outros livros que eu li do Bernard Cornwell, nesse livro aqui ele trata sobre a Guerra da Sucessão Americana, que é a guerra entre o Norte e o Sul, pelo que o grande plot do estouro dessa guerra foi a libertação dos escravos. O governo de Lincoln resolveu libertá-los, liber, da libertação, da abolição da escravatura, e o Sul não se sentiu muito bem em relação a isso. E ele acaba provocando o Norte e acaba tendo uma guerra que ficou conhecida como Guerra da Sucessão. Ele se declara meio que independente, mais ou menos o que aconteceu aqui pela Revolução Farroupilha, aqui no Sul com o Brasil, com algumas diferenças, né? Aqui nós temos os Estados Unidos que se reúnem e, por curiosidade assim política que vai fazer diferença durante a leitura, a gente tem que pensar que os Estados americanos eles são independentes. Tu tem um presidente que seria a representação total desses estados, mas uh, cada estado tem a sua autonomia, por isso que nós temos alguns estados com a pena de morte, outros não, uh, atualmente, assim. E nessa época que as diferenças entre leis sociais e fomentadas de cada estado, de um para outro, é maior ainda. Então o Bernard ele pega esse primeiro momento dessa divisão para a construção desse primeiro volume. Isso aqui é uma quadrologia, tem mais 3 livros aqui e é, é tido quanto o grande plot da Guerra Declarada. Falando sobre o livro em si, eu vou começar dizendo assim, meus parabéns por essa capa, que ela realmente ela tá assim lindíssima. Eu acho que é uma das capas mais bonitas dos livros do Bernard. Eu gosto muito também da capa das Crônicas de Arthur e eu gosto muito das capas do Busca do Grau. Eu acho as capas mais bonitas. Eu não gosto muito das Crônicas Saxônicas, que eu acho que a capa em si não tem muito a ver com a história. Mas aí são outros 500. Esse livro aqui, ele demora mais para engrenar do que os outros livros do Bernard, porque ele contextualiza a gente dentro dessa bolha, dessa micro bolha que é essa sociedade, né? Depois dessa contextualização, dessa reciclagem, dessa busca, dessa própria divisão ou não divisão, né? A gente é apresentado no primeiro momento o Nat, o Nathaniel, que vai ser o nosso protagonista. Vai ser o nosso protagonista narrador, que vai deixar alguns capítulos para ser narrados pelo irmão dele, para a gente ter essa divisão. Ele é um nortista que acaba fugindo para o sul, e nesse primeiro momento a gente é apresentado essa fuga dele, jogado essa fuga dele, e daí acontecem pequenas reflexões religiosas, porque ele é um filho de um pastor e ele tem muitas características desse pai, intrínsecas. E ele acaba fugindo e ele acaba cometendo alguns pecados. E o personagem ele se divaga muito em alguns momentos, o que eu acho que provocou em muitos leitores do Bernard Cornwell um pouco de estranhamento, por conta que ele não tem o charme do Uhtred, mas ele também não tem a inteligência do Defel, ele não tem o carisma
do protagonista de Stone Age, né? Que é assim, a história nem é tão boa, mas o protagonista te insere dentro daquilo ali e tu acaba se apaixonando, tu acaba se encantando, né? Tu não tem aqui uma pessoa tão interessante em muitos momentos. Tu tem um jovem perdido querendo fazer grandes coisas, grandes anúncios, mas que não sabe como lidar com isso. Eu gostei bastante da leitura, eu só acho que demorou muito para a parte da ação, assim, que as partes da ação, normalmente da batalha, da grande batalha, ela sempre me pega assim e me puxa e faz com que eu queira ler e ler e ler. Eu gostei muito também do Trusman, que é um bandido que vai ser recrutado para as forças sulistas. Dentro dessa legião que o Bernard criou para ser o grande plot das histórias deles. Porque assim, caso tu não seja leitor do Bernard ou tu nunca tenha prestado assim muita atenção, mas o que ele normalmente ele faz? Ele tem uma receita de bolo nos livros dele, mas que dá muito certo. Ele cria um universo, ele cria uma família, ele cria um sobrenome, ele cria uma ambientação e ele acaba colocando dentro dessa ambientação ele acaba colocando dois, três, quatro, cinco, seis elementos que realmente aconteceram, pessoas que realmente existiram. E aí ele dá uma personalidade para essas pessoas baseados em alguns fatos históricos. Dando como exemplo o que tem até na nota a nota histórica desse livro aqui, que o James, que é um dos generais, assim, ele acaba por ser uma pessoa meio obesa, meio isso, meio aquilo, e ele descreve ele como um glutão que estava comendo, e essa culminância dele teve todo um porém para a história, e teve um capítulo que teve uma consequência por conta disso. Eu sempre procuro, na hora de vir conversar aqui com vocês, dar o mínimo de spoiler possível, mas às vezes fica muito difícil por conta dessa correlação entre a escrita e a busca por essa escrita. Mas voltando assim, eu gostei muito do Trusman, eu achei ele um personagem assim memorável, dei risadas com ele. Estou louca para ler o segundo volume, que é o Traidor, para ver como é que ele vai ser, por conta que acontece um porém e ele acaba virando um subordinado. E ele acaba tendo uma dívida de gratidão com o nosso protagonista. Então, o nosso protagonista é de uma pessoa que não tinha nada, que não sabia o que fazer, ou que não tinha uma grande percepção assim, sobre a respeito do que estava acontecendo. Ele acaba se tornando, no fim da história, uma persona muito importante para tudo, muito importante nos termos da história, assim, em gerais, tá bom? Assim, livro 5 estrelas não é o meu favorito, mas um livro muito bom e fica aí de recomendação para quem quiser ler. Um beijo grande e boa leitura. E até o próximo vídeo. Se gostou, pode comentar, curtir, compartilhar. Eu fico muito feliz e eu sempre respondo quando dá. Beijo!